TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Muito bem acompanhados, começamos a imagem do programa de hoje com Nossa Senhora das Graças, São Maximiliano Maria Kolbe, dois grandes amigos de Deus, e nós estamos aqui no programa Respostas, mais uma vez, aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, que traz luz, que traz informação. Tem uma programação sempre muito especial para todos vocês. Eu digo sempre que a TV Imaculada, ela é assistida sobretudo pelo pessoal que está nas UPAs, que está nos hospitais, em vários lugares. Por quê? Porque as pessoas estão buscando uma consolação, estão buscando uma força, estão buscando esperança. E é isso que a TV Imaculada faz, traz até você a luz da esperança, a luz que nos sustenta nos momentos de dificuldade. E exatamente, nossa vida é um caminho. Nesse caminho, as dúvidas e as perguntas vão sempre aparecendo. Mas as respostas que nós queremos não é qualquer resposta. Nós queremos a resposta que seja aquela resposta dada pelo próprio Deus, que nos indica o caminho da vida, que nos indica o caminho da luz, que nos indica o caminho da perfeição. Por isso que nós queremos caminhar sempre, encontrar as respostas que nós buscamos na luz da Palavra de Deus, na luz da tradição da nossa fé. Muito obrigado por você que está sempre presente, participando conosco do programa Respostas. Se você está começando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Padre Adriano, receba um caloroso abraço e nós já vamos iniciar trabalhando nesse primeiro bloco. O primeiro bloco, quem já conhece o programa sabe, é o momento de reflexão a partir de um tema orientados por um documento da Igreja. Um documento, por sinal, muito importante. Por quê? Porque esse documento ele foi criado, ele foi gerado quando estavam reunidos todos os bispos do mundo inteiro juntos ao sucessor de Pedro, que foi o grande Pentecostes da Igreja nos últimos tempos, o Concílio Vaticano II. Você já ouviu falar do Concílio Vaticano II? Se não ouviu, procure ouvir, porque foi um momento muito importante. Então, nós até hoje estamos nos deixando orientar por esse concílio. Vários documentos foram emanados deste concílio, mas teve um que de modo especial é aquele que nós estamos aqui hoje refletindo, e a temática da nossa reflexão vem do tema apresentado por esse documento, está falando sobre a comunidade humana. Esse é o tema geral. O documento é o Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, as alegrias e esperanças. Se vocês lembram, esse documento, na semana passada, nós refletimos como é que a Igreja nos orienta como lidar com os adversários. Vocês lembram disso? Pois é, essa foi a temática da semana passada. Agora, hoje, tem uma leitura que nós vamos apresentar para vocês, porque a gente volta depois da leitura para a reflexão, que fala sobre a essencial igualdade entre todos os seres humanos. Olha que coisa interessante! Essencial igualdade entre todos os seres humanos. Vejam que, por vezes, nós esquecemos de conhecer realmente a Igreja de acordo com aquilo que a Igreja reflete. Por isso, nós vamos ficar eu tenho certeza que você vai ficar muito edificado com a leitura desse texto, vai nos ajudar, sobretudo, a enfrentar aquele grande problema que nós temos dentro da nossa igreja, aquilo que aconteceu já com os apóstolos, quem é o maior entre nós? A discussão, quem que é o mais importante? Bem sabemos que a busca de poder, de destaque, o estrelismo, faz sofrer muitas das nossas comunidades, sempre com aquela busca de poder, né? Por isso que esse texto é um bálsamo importante para a gente se colocar no nosso lugar e não esquecer que em muitos aspectos nós temos, a partir da nossa fé, uma essencial dignidade. Vamos para a leitura e eu já volto para a reflexão. A dignidade da pessoa humana. Igualdade essencial entre todos os homens. Parte 1. A igualdade fundamental entre todos os homens
deve ser cada vez mais reconhecida, uma vez que, dotados de alma racional e criados à imagem de Deus, todos têm a mesma natureza e origem, e remidos por Cristo, todos têm a mesma vocação e destinos divinos. Sem dúvida, os homens não são todos iguais quanto à capacidade física e forças intelectuais e morais, variadas e diferentes em cada um, mas deve superar-se e eliminar-se como contrária à vontade de Deus qualquer forma social ou cultura de discriminação quanto aos direitos fundamentais da pessoa, por razão do sexo, raça, cor, condição social, língua ou religião. É realmente de lamentar que esses direitos fundamentais da pessoa ainda não sejam respeitados em toda parte. Por exemplo, quando se nega à mulher o poder de escolher livremente o esposo ou o estado de vida ou de conseguir uma educação e cultura iguais aos dos homens. Gaudium et Spes. Aqui no programa Respostas, a gente sempre faz questão. Por quê? Porque a interpretação e a reflexão posterior é feita a partir do texto. Sobretudo num tempo onde nós estamos interpretando normalmente pelo viés do nosso esquema mental, ou alguns vão chamar de ideologia pessoal, nós precisamos deixar o texto falar. Isto significa que a nossa fidelidade a Deus passa também pela reta interpretação dos textos do magistério da Igreja, sabendo que, em última instância, o grande e oficial intérprete do magistério não é esse que vos fala, é o próprio Papa, são os bispos, é o próprio magistério. Exatamente, quando tem lá na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Dom Bosco, se algum professor começar a ensinar alguma interpretação que ela esteja em contradição com a Sagrada Escritura, em contradição com a fé presente na tradição apostólica, é óbvio que com certeza vai se acender uma luz amarela e quem acompanha a interpretação em última instância é o próprio bispo local. Pois é, entre nós católicos nós temos esta organização e que nós chamamos de magistério, que é este serviço de interpretação oficial. Isso significa que está vedada a interpretação a todos nós? Não, absolutamente, porque nós temos contato com esse texto. É importante nós percebermos que estamos um pouco perdidos dentro das tendências atuais, dentro das defesas de partes que nós estamos que está tão impregnada em nós, que nós vamos para o texto querendo que o texto diga o que nós queremos ouvir. Ou, infelizmente, aquilo que a gente faz até com a Sagrada Escritura. Escolhemos da Sagrada Escritura o que nos interessa, perdendo o quê? Uma visão integral, perdendo uma visão total do texto. Então, vocês perceberam ali que a Igreja está afirmando no documento Gaudium et Spes, que trata das relações entre a Igreja e o mundo moderno e o mundo atual, que existe uma chamada igualdade fundamental entre os homens, entre todos os seres humanos. E a Igreja diz também que essa igualdade tem que ser cada vez mais reconhecida. Eu diria que nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Bem sabemos que, de maneira muito velada, existe ainda entre nós o racismo. Por exemplo, o racismo é uma forma de discriminação baseada na diminuição do outro pela sua raça. Isso é triste, não é? Pois é. Este pensamento continua ainda presente na mente de muita gente e o que é pior, eu digo com muita tristeza, na cabeça de muito cristão. Então existe uma igualdade fundamental, até porque todos nós somos dotados de uma alma racional, todos nós somos criados à imagem de Deus. Não tem imagem de Deus e imagenzinha. O Pedro não é mais imagem de Deus do que a Maria. Todos nós somos criados igualmente na igualdade fundamental. Esse adjetivo fundamental é importante, a imagem e semelhança de Deus. Sabe aquela pessoa que para a gente lá no semáforo? É imagem e semelhança de Deus. Eu tenho uma igualdade fundamental entre eu e ela. Há um abismo, né? Muitas vezes esse abismo criado pela dinâmica social, mas isso não é vontade de Deus. Por quê? Os bens materiais não elevam e nem tiram dignidade de ninguém, a dignidade é dele.
por ser humano. A dignidade é dele, não é eu que dou. O que a gente é convidado a saber, reconhecer. Reconhecer a dignidade. Respeitar a dignidade do ser humano, sobretudo onde essa dignidade está ferida. Eu dei um exemplo para vocês, onde a dignidade está ferida. Veja, nós temos também a mesma natureza. Todos nós somos seres humanos. E a gente tem também, a igreja diz que a igualdade fundamental se baseia também na nossa origem, na nossa vocação e no destino. Todos nós temos origem em Deus, o nosso fim também, o nosso destino também é divino. Vejam, remidos por Cristo, todos têm a mesma vocação e destino divinos. Vejam que quando a igreja fala da igualdade fundamental, também concedida pelo batismo, a teologia do batismo que fala realmente dessa dignidade dos cristãos leigos e leigas, que possuem esta dignidade também do ponto de vista sacramental, fundamentados no batismo. Sem dúvida, a igreja também vai dizer que nem todos são iguais quanto à capacidade física. É óbvio que o Pedro, que a Maria, que o João são pessoas distintas. Mas esta distinção não fere a igualdade fundamental, porque a igualdade fundamental é exatamente um conceito que é sempre preservado, mas que não altera o fato da distinção das pessoas. A igualdade fundamental e a distinção, exatamente por causa dessa igualdade fundamental, que a gente preserva a distinção entre as pessoas. Que tipo de distinção? Distinção de sexo, distinção de raça, de capacidade física, inclusive de forças intelectuais e morais. Isso dependendo de cada um. Então, essa igualdade fundamental não fere a diferença da identidade individual. São coisas distintas. Deve ser sempre mantida a igualdade fundamental dos fiéis. Mas atenção, a própria igreja está alertando-nos que é preciso superar isso aqui. Não é coisa de teologia da libertação, não. Olha o que a igreja está falando aqui, porque tem cristão aí que ouve falar de direitos humanos, acha que é coisa de esquerdista. É coisa do cristão. Olha só, deve-se superar, eliminar como contrária à vontade de Deus. Atenção, deve-se eliminar do nosso, olha o verbo, gente, eliminar, porque não corresponde à vontade de Deus qualquer forma social ou cultural de discriminação. Não é o Padre Adriano que está dizendo, hein? É a igreja. Tem que eliminar do nosso meio, porque é contrário à vontade de Deus. Me desculpe eu repetir assim, né? Fica até chato, né? Mas eu quero ser chato agora. Eu quero ser chato. É contrário à vontade de Deus a discriminação. Atenção, qualquer forma social ou cultural de discriminação quanto aos direitos fundamentais da pessoa humana. É a igreja que está falando, direitos fundamentais da pessoa humana. Não pode haver discriminação, atenção, por razão do sexo, raça, cor, condição social, língua ou religião. Gente, quando é que a gente vai se converter? Porque quanta discriminação nós temos ainda no nosso meio cristão. Parece que a gente diz assim, fulano é de classe A, fulano é de classe B. Essas distinções materiais também, né? De classes. Ah, se você mora no bairro tal, você é nobre. Que nobre? Todos somos nobres. O título mais importante que a gente carrega nas nossas costas não é baseado no dinheiro que nós temos na conta lá no banco, mas é no título de filho de Deus, filha de Deus. Esse é o título mais sublime que nós temos. E Paulo diz, nós somos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, e de fato o somos. Que coisa maravilhosa olhar para o outro, né? Olhar para o ser humano de igual para igual. Né? E quando você tiver que olhar para alguém de cima para baixo, sabe quando é? É para levantar. É para levantar o irmão. É para estender a mão. Eu sempre digo, não é uma questão de problema de autoestima, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas também eu digo, eu não sou pior do que ninguém. Essas duas coisas, esse equilíbrio é importante, né? Então, nós precisamos preservar os direitos fundamentais onde eles não são respeitados, porque a própria igreja, como vocês leram, reconhece no documento que em muitas partes
esses direitos fundamentais não são respeitados. Por isso que de vez em quando a Mãe Igreja grita e grita alto. Nós já chegamos, como passa rápido, né? Já chegamos ao final desse bloco, mas nós temos ainda 2 blocos pela frente e nós vamos para o nosso intervalo, que vai ser rapidinho, e a gente já volta para o segundo bloco do programa Respostas. Até daqui a pouco. Promessa feita, promessa cumprida, já estamos de volta para o segundo bloco do programa Respostas. Eu gostaria de fazer uma saudação muito carinhosa no início desse segundo bloco a uma mensagem que mandou, não é tanto uma pergunta, né, mas a nossa caríssima Rose, a Rose do Jardim São Lourenço, a Rose que estava também fazendo teologia, ela é lá do Santuário Nossa Senhora da Abadia. Rose, muito obrigado pela sua participação. Volta e meia, quando termina o programa, ela manda no WhatsApp: oi, padre, comentando sobre alguma das perguntas, alguma coisa. Rose, muito obrigado pela sua participação. A Rose faz, na verdade, aqui um desabafo e é importante a gente levar em conta que isso acontece muito dentro das nossas comunidades. Gente, Rose, eu já começo falando aquilo que a gente tem presente. Vida de comunidade em comunidade não é fácil, mas é o melhor lugar, é o lugar onde a gente amadurece. É onde o cristão cresce na fé. Haja vista que quando Jesus fundou um pequeno grupo, uma pequena comunidade, que nós vamos chamar assim, daqueles mais íntimos, que é os 12 apóstolos, Rose, ali também teve problema, né? Jesus fez os mesmos milagres, disse as mesmas coisas, mas tinha um companheiro, Judas, que aconteceu? Meteu os pés pelas mãos, colocou o próprio interesse acima dos outros. Então, bem sabemos que é muito desafiador a vida em comunidade. Gente, vamos ser bem franco, existe família perfeita? Eu até hoje não encontrei. Se tiver alguma, vocês me apresentem porque eu queria conhecer. Comunidade perfeita também não existe. Às vezes as pessoas vêm para as comunidades com muita expectativa. Tomar um pouco de cuidado, porque onde tem o ser humano, tem joio e tem trigo. Então é óbvio que nós estamos todos, nós que estamos mais próximos da palavra de Deus, nós que participamos da missa, nós que somos cristãos, sabemos que o nosso testemunho é muito mais pelo nosso modo de ser do que pelas nossas palavras. Mas todos nós somos seres em construção. Quantas vezes eu olho, né? Eu já estou fazendo praticamente, já fiz 20 anos de padre. Eu falo, poxa vida, alguns vícios, algumas imaturidades que eu já queria ter superado, mas tem hora que eu falo, poxa vida, não consegui ainda. Então nós somos sempre seres em construção. Mas isso significa que é para desanimar? Muito pelo contrário. Tem que animar, tem que caminhar, tem que dar passos, né? Já fiz toda essa introdução, né? Vocês devem estar se perguntando do que se trata o desabafo da Rose. É problema de comunidade, né? Que eu digo que até certo ponto bastante normal. A Rose diz assim, pergunta: desde sempre a igreja é complicada porque é constituída de pessoas. Verdade, né? Quanto mais estudamos, mais decepcionados ficamos. Os padres têm que ter colaboradores, porém permitem que leigos sem conhecimento quase tomem seu lugar. Pessoas que até ontem nem batizados eram. Olha, sinceramente, muito decepcionado. Todos nós temos as nossas decepções. Rose, se eu fosse falar das minhas decepções, eu não era mais nem padre. A gente tem decepções com padre, né? A gente tem decepções. Todos nós temos. Mas a questão principal, Rose, que eu diria, em quem nós colocamos a nossa segurança. Não sei se vocês perceberam esses dias, a primeira leitura está falando de Salomão. Salomão, filho de Davi, escolhido por Deus, ungido, rei. Vocês sabem o que Salomão aprontou esses dias, né? As mulheres, as inúmeras mulheres que Salomão tem, começaram o quê? A adorar deuses estrangeiros. Lá pelas tantas, o próprio Salomão passou a cometer a idolatria, um pecado que vocês sabem, muito grave para o Deus de Israel, para o Senhor de Israel. E lá pelas tantas, como se não bastasse, Salomão manda construir um templo para um Deus pagão. Vocês imaginam a decepção do povo? A decepção é grande.
Então, em quem nós colocamos nossa esperança? Pode ser em padre. Nossa esperança não é colocada em pastor, em padre, em papa, né? Nós veneramos, respeitamos, amamos a autoridade dos nossos pastores, mas a nossa confiança tem que estar no nome do Senhor, diz a palavra. Onde é que vem a nossa veneração e o nosso carinho pelos padres? Porque nós ouvimos a palavra, porque eles nos conduzem ao Senhor, mas são como nós, comem arroz e feijão, né? Coisa boa, né? Arroz e feijão. Ainda bem que quando me ordenei não me pediram para deixar de comer arroz e feijão. Sobe às vezes um pouco, Rose, essa ideia de administração, gestão do poder dentro das comunidades. Tem esses problemas. O padre é sempre o primeiro grande responsável. É verdade, mas hoje, se você olha para a igreja, se você olha para o próprio Papa, nós, quando estamos falando de sinodalidade, quando nós estamos falando que os conselhos têm que ser ouvidos, que o Papa fala que a igreja tem que escutar mais. O que significa? O padre cada vez mais sabe que pode se rodear de cristãos leigos sem medo de perder poder. Por quê? Porque muitos leigos, gente, eu sou um péssimo administrador. Mas também recai sobre o pároco a missão de administração. E o que a gente faz? Hoje tem leigos formados, doutores, mestres. Então é importante que o padre não seja centralizador, que ele confie aos leigos. Agora, Rose, tem muitos leigos que também têm muitos ciúmes. Tem muitos ciúmes dentro das comunidades quando algum leigo, algum cristão se destaca. Aí não bate no padre, mas bate no outro irmão. Então todos nós temos que estar constantemente num processo de autocrítica, né? Caim e Abel, o problema se repete também dentro das nossas comunidades, mas valorizar os ministérios. O padre hoje, ele não é convidado a ser um que assovia e chupa manga, não é manga, gente, ultimamente eu troco o ditado cana, né? Assovia e chupa cana. Não faz sentido. Esse clericalismo, ele é horrível, ele é centralizador, ele mata o espírito, ele sufoca as ações do espírito dentro da comunidade. Agora, é claro que as pessoas chamadas a servir na comunidade não pode também se revestir do reizinho, né? O rei na barriga. Não, serviço. O padre é o primeiro testemunho do serviço dentro da comunidade. E, Rose, essas coisas a gente vai superando, não é isso não é nisso que a gente sustenta a nossa fé. Vamos olhar para frente e eu tenho certeza que você pode ainda contribuir muito, né? Muito com a igreja, com a comunidade precisa de você, mas lembrando sempre, evitemos esse estrelismo dentro das comunidades. Vale para o padre também, viu? Vale para o padre, mas vale também para os ministros, para os catequistas. Esse estrelismo dentro da comunidade eu vejo assim, quando alguém está brilhando muito dentro da comunidade, pode ter certeza, está ofuscando o lugar de outro, está ofuscando a luz de outro. Não precisa. Todo mundo dentro da comunidade tem seu lugar, todo mundo. Quanto serviço, quanta coisa precisamos construir e fazer, não é verdade? Tá? Então, Rose, de coração, muito obrigado pela sua participação, fique sempre com a gente, tá bom? Rose, de coração. Agora, eu tinha prometido no programa passado, eu espero que ele esteja na sintonia, o Daniel Ventura, lá da Vila Nácer, da paróquia São Francisco de Assis, vizinho da gente lá, vizinho da onde eu moro, né? Porque eu moro ali perto da UCDB, da Universidade Católica. Nós temos duas perguntas, eu penso que nesse primeiro momento vamos nos concentrar na primeira pergunta, que eu penso que é fundamental. Nem sei, pode até ser, Daniel, que a gente vai utilizar o outro bloco também por essa pergunta, porque é uma pergunta muito importante. E é interessante, olha só, não é por acaso que acontecem as coisas. O desabafo da Rose tem tudo a ver com a pergunta do Daniel. Vocês vão ver agora. Aí o pessoal fica em casa assim, às vezes encontra na rua, fala, padre, às vezes o senhor começa a comentar a pergunta e a gente fica esperando. Então vamos logo para a pergunta, ninguém morra de ansiedade, pelo amor de Deus. Vamos lá? A pergunta do Daniel. O que deveríamos resgatar de mais essencial das primeiras comunidades cristãs? Vou repetir essa pergunta. Que bomba! Padre Adriano vai ter que suar aqui hoje, hein? Ainda bem que o ar-condicionado está ligado. Né? Vou repetir.
O que deveríamos resgatar de mais essencial das primeiras comunidades cristãs? O Daniel traz para a gente a primeira coisa. Por que nós temos que resgatar das primeiras comunidades cristãs? Ele está dizendo uma coisa muito importante, que as comunidades cristãs primitivas, por causa da proximidade com o evento Cristo, por causa que ainda o cristianismo está no seu arbor, está no seu nascimento, o que acontece? São comunidades modelo. Boa parte dessas comunidades, a vida dessas comunidades, não são vidas perfeitas, mas são descritas dentro de muitos dos textos bíblicos, inclusive. De modo especial, Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos apresentam mais ou menos um retrato de uma comunidade primitiva. Então, o que eu gostaria de dizer em primeiro lugar, Daniel? Que é muito importante que nós voltemos sempre o olhar para estas comunidades. Mas atenção, não voltamos para estas comunidades como se fosse um exercício de saudosismo. Por quê? Porque o que é essencial para o cristianismo é eterno. Então não é uma questão de tempo. Tanto que quando eu falo assim, o que é essencial é aquilo que está contido na tradição apostólica. Por quê? O que essas comunidades vivem, eles ouviram da pregação dos apóstolos, que por sua vez são testemunhas oculares do evento Cristo. Porque o importante, os apóstolos são importantes, porque são testemunhas oculares do evento Cristo. Então essas comunidades, muito daquilo que essas comunidades ouviram, são parte da tradição oral, porque nem tudo que os apóstolos pregaram foi colocado por escrito. Você sabia disso? Nem tudo o que os apóstolos e seus secretários pregaram e anunciaram quando, por exemplo, um apóstolo fundava uma comunidade, nem tudo ficou escrito. Ficou escrito o essencial? Ficou escrito aquilo que é importante? Com certeza. Mas existem inúmeras cartas, inúmeras correspondências, inúmeros discursos que vão se formando após a primeira era apostólica, depois vem a era subapostólica. Quando é que termina a era apostólica? Fundamentalmente no final do primeiro século, quando nós temos a morte do último apóstolo. Padre, e o que você chama de era subapostólica? Que vem na sequência. Nós temos ainda bispos, nós temos ainda cristãos que conheceram os apóstolos. Conheceram os apóstolos. Então vocês imaginem, essas comunidades ainda estão no frescor, né, do cristianismo. O essencial da vida dessas comunidades, ele está condensado no que nós chamamos de tradição apostólica. Nós temos que fazer cópia das primeiras comunidades cristãs? Não se trata disso. Por isso que eu disse, aquilo que os apóstolos transmitiram para essas comunidades, que essas comunidades tentam traduzir na liturgia, tentam traduzir no culto, na liturgia, tentam traduzir na vida. Por exemplo, nós estamos vendo que os irmãos, as viúvas e os órfãos das comunidades gregas, oriundos do paganismo, nós não estamos conseguindo dar conta de atendê-los. Os apóstolos chegaram à conclusão, vamos chamar 7 homens de índole muito, de virtude, de índole boa. Por quê? Porque nós precisamos de ajuda e a gente precisa se concentrar no serviço da palavra. O que significa? Que a diaconia, que os diáconos são ordenados e estruturam a vida de comunidade. Tanto que a diaconia é uma dimensão essencial. As comunidades precisam retomar a dimensão diaconal, que não é o serviço simplesmente de um grupo que faz caridade e que dá cesta básica. A dimensão diaconal, já respondendo à pergunta do Daniel, é uma dimensão fundamental das nossas comunidades cristãs. Nossas comunidades cristãs não podem ficar preocupadas somente com construção ou mantenimento do templo e dos serviços administrativos. Uma parte das entradas tem que essencialmente servir os pobres. Isso não foi teologia da libertação que inventou, isso é cristianismo puro. Então, uma das dimensões que a gente precisa entender, a dimensão do culto, da liturgia, que celebra aquilo que a comunidade crê. Então, aqui já tem uma dimensão essencial. A comunidade se alimenta da palavra de Deus.
a comunidade exerce a caridade com a dimensão da diaconia. Como eu tinha avisado, Daniel, sua pergunta é tão profunda que nós vamos ter que voltar com ela no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo, eu vou voltar fazendo uma pequena síntese dessa primeira parte e a gente vai descer a ripa continuando, porque isso é muito importante que você trouxe para nós. O que define, por exemplo, uma comunidade cristã? Esse adjetivo pode ser usado como? Quando nós estamos trazendo hoje para a nossa vida o essencial da nossa fé, vivido pelas comunidades cristãs. Não saia daí porque a gente já volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco, como o tempo passa aqui no programa Respostas, né? E nós estamos respondendo a pergunta do Daniel Ventura, lá da Vila Nácer, o que deveríamos resgatar de mais essencial das primeiras comunidades cristãs? Eu vou me ater, estou me atendo na resposta, porque eu vou fazer uma pequena síntese do bloco anterior, se você começou a assistir agora o programa. O Daniel, ele está perguntando resgatar o de mais essencial, tá? Então eu estou... depois você vai dizer, mas faltou muita coisa. A gente está tentando se concentrar naquilo que é mais essencial. Estava dizendo que aquilo que destaca-se nas comunidades primitivas é uma relação com o evento Cristo, que é garantido pela mediação apostólica. Por quê? Os apóstolos são testemunhas oculares. Então, uma dimensão que é colocada aqui é a dimensão apostólica. Essas comunidades são comunidades apostólicas. Neste sentido, nós temos a dimensão do anúncio presente como um elemento essencial. Ligado à dimensão do anúncio é quem anuncia? A questão do ministério apostólico dentro das comunidades. Essas comunidades se reuniam, como diz a palavra, para ouvir a doutrina dos apóstolos para a fração do pão. Então, o que é a doutrina dos apóstolos? É aquilo que mantém a comunidade ligada à fonte, que por sua vez é o próprio Cristo. Na parte final desta ponte, nós temos o Cristo. Então, são comunidades apostólicas. Esta dimensão apostólica das comunidades é essencial porque liga a comunidade à fonte essencial que é o Cristo. Ligado à dimensão apostólica, está ligado um outro elemento, está presente um outro elemento, Daniel, a dimensão ministerial das comunidades. Os apóstolos passaram a impor as mãos, existe um ministério dentro da comunidade que se estrutura dentro dessa comunidade. Aqui significa que é essencial hoje as comunidades estarem em comunhão com o bispo local, em comunhão com o Papa. Essa dimensão é essencial, porque senão essas comunidades elas não são autóctones. Existe uma unidade essencial, porque o bispo, o apóstolo que funda uma comunidade vai para outra. Então, nenhuma comunidade pode se sentir estrela única na construção desse reino de Deus à medida que as pessoas vão acolhendo o anúncio. Acolhe-se o anúncio, se formam comunidades. Então, vejam, anúncio e vida comunitária. A vida comunitária é consequência do anúncio. Por isso que eu digo sempre, Daniel, para as pessoas que fazem acampamento, que fazem uma experiência de um retiro espiritual, que agora você precisa de um chão para caminhar, você precisa de uma comunidade. Então, olha que engraçado, junto à dimensão apostólica, que tem a dimensão ministerial, que tem a dimensão do anúncio, tem a dimensão comunitária da fé. Exatamente. O que é essencial das comunidades primitivas? A vida em comunidade. Nossa, que óbvio! Olha que não está óbvio para muita gente. Tanto que quando a nossa conferência episcopal está batendo na tecla de que hoje a saída é nós construirmos comunidades, pequenas comunidades missionárias, nós estamos batendo numa tecla, Daniel, daquilo que é essencial. Comunidades que celebram, comunidades que vivem, que conhecem a palavra, que refletem sobre a palavra, comunidade que se tornam frutíferas
tanto que quando elas estão maduras, a dimensão do anúncio vem espontânea. Ligada à dimensão apostólica, à dimensão do ministério, à dimensão do anúncio, nós temos a dimensão litúrgico-celebrativa. Também as comunidades se reuniam para a fração do pão. O que é a fração do pão? Substancialmente, nós estamos falando da Eucaristia. Toda a estrutura da eclesiologia nossa, ela é, não sei se vocês percebem, a estrutura da nossa eclesiologia, da nossa igreja na sua manifestação plena, se dá na Eucaristia. A Eucaristia é a eclesiofania por excelência. A Eucaristia é a manifestação plena do ser igreja. Existe ali uma manifestação visível da igreja. Então, a fração do pão nos remete mais uma vez à nossa relação com Cristo, à nossa comunhão entre irmãos, à nossa comunhão com o ministério apostólico, que por sua vez é dado pelo ministério, pelos ministérios. Aí, como eu falava lá no início, Daniel, que ligado a isso, quando os pastores da comunidade percebem que a comunidade não está conseguindo mais dar conta de servir os pobres, quem eram os pobres de então? Quando a palavra de Deus diz órfão e viúva, está falando de pobre. Tá? Os apóstolos perceberam que eles não estavam conseguindo mais dar conta do serviço da palavra. O que alguém de nós podia pensar? Eu acho que alguém dentro da comunidade podia dizer: apóstolos, deixa essa questão, isso aí é questão do Estado, nós não temos que se preocupar com órfão e viúva. Vai lá, vamos se concentrar na palavra de Deus. Aí vai dizer assim, com toda boa intenção, vamos nos preocupar com o espiritual. O que nós temos a ver com órfão e viúva? Foi isso que os apóstolos fizeram? Não. Os apóstolos disseram, olha, é essencial o serviço das mesas aos órfãos e às viúvas. Vamos chamar alguns homens com valores, gente normal, né? Fala assim, gente boa, gente provada pela fé, fez um caminho dentro da comunidade. Então vamos ordenar eles, porque aí a gente vai se concentrar mais no serviço da palavra. Então o serviço da palavra é tão essencial quanto o serviço da dimensão diaconal das nossas comunidades. Por isso, Daniel, que eu sempre digo, tem o grupo lá do Fraterno Amor que cuida do atendimento aos pobres. Não é por delegação. A comunidade é diaconal por si mesma. A dimensão diaconal, ela é fundamental dentro das nossas comunidades, tá? Então, essa união entre nós, o amor, e aí a gente fala assim que as virtudes, também, quando Paulo apresenta uma hierarquia de virtudes, destacando a fé, a esperança e a caridade, aqui nós temos um outro elemento. Dentro da comunidade, a caridade é essencial, Daniel, que a caridade presida todas as outras virtudes. Mas é mais importante quem está falando em línguas? Os dons, tem alguém que está se destacando dentro da comunidade. O dom maior dentro das comunidades primitivas é o dom do amor. Haja vista, Daniel, as comunidades joaninas, aí tem gente que fala joânicas, né? Os dois está valendo. João bate nessa tecla, quem não ama não conhece a Deus. Então nós estamos falando de um elemento essencial das nossas comunidades. As nossas virtudes, elas não são escolhidas por critérios de entendimento, não. Elas são escolhidas porque elas são essenciais, tanto que são chamadas de virtudes teologais. Estão ligadas diretamente a Deus, a fé, a esperança e a caridade. Sem a fé, o que viram nossas comunidades? Grupo de bairro, grupo de associação, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É isso que pode dar o título daquela comunidade de comunidade cristã. O fato de nós estarmos um do lado do outro, no banco, não quer dizer isso. Vocês entenderam? Formar comunidade cristã é uma coisa muito mais séria? Daniel, é uma coisa muito mais séria do que agregação de pessoas. A comunidade se forma como um corpo, para usar a palavra paulina, para usar a eclesiologia paulina, a visão que Paulo tem das comunidades. Quando um membro está mais, ele menos, está precisando de mais atenção. Então,
Por isso que a ideia de corpo, ela equilibra a comunidade, né? Ah, o importante é a cabeça, mas vocês já imaginaram uma cabeça sem corpo? Então, é estranho, né? Não pode ter uma comunidade acéfala, mas como não pode ter uma comunidade que só tem a cabeça e não tem corpo, não tem membros, né? Então eu falo, Daniel, que a comunhão fraterna é outro elemento essencial. Tá fazendo a lista aí, Daniel? Já fez a lista? Como eu sei, Daniel, que você participa de um movimento, do movimento catecumenal, o movimento ele tem, né, muito claro estas coisas, que por serem coisas essenciais precisam ser ditas sempre de novo. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde se ressalta o indivíduo. Hoje, Daniel, nós somos bombardeados constantemente por aquilo. Salva-te a ti mesmo, cuida da tua vida, os outros que se lasquem, né? A vida em comunidade, não. Agora, é fácil vida em comunidade? Não, a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Quantas decepções às vezes a gente tem, o desabafo da Rose, como também nós, tem momentos que fazemos nossos desabafos também, a gente fala, poxa vida, né, meu irmão? Já que você não quer ajudar, pelo menos não complica a vida do próximo. Então a fraternidade entre nós é difícil? É, mas é o elemento fundamental. Por quê? Porque o maior mandamento é o amor a Deus e amor ao próximo. E aqui, Daniel, eu diria que essas duas dimensões também são essenciais. Qual que é o maior mandamento que foi perguntado para Jesus? E as comunidades tinham muito claro isso quando os apóstolos se preocuparam com a questão das mesas dos órfãos e das viúvas. E essa é uma dimensão que a gente está perdendo um pouco, né? Então, as comunidades têm uma dimensão litúrgica, têm uma dimensão de culto, mas tem uma dimensão de comunhão fraterna. Óbvio que o que preside esta comunhão é o Cristo, é a fé. Porque senão nós viramos o quê? Clube de futebol? O síndico? Como que é? A associação de bairro? Partido político? Não, nós não somos nada disso. O elemento essencial aqui não é nem mesmo que a gente torce para o mesmo time. Não é nem mesmo que a gente tenha a mesma ideologia política. Não. O que nós temos aqui que nos une é o elemento substancial que liga. Eu falo que é a liga das nossas relações, que é a fé, que é o Cristo. Né? Cristo é o centro das nossas comunidades. Nossas comunidades têm que ser comunidades cristocêntricas. Até usei esses dias na homilia, alguém me olhou assim com a cara espantada, né? Eu falei, às vezes a gente fala para espantar mesmo, né? Nossas comunidades não têm que ser clerocêntricas. Cristocêntricas. Não é o clero o centro da igreja. Não é. Tanto que cada vez que a gente fala, meninos, vocês estão se preparando para a Santa Missa, cuidado com protagonismos exagerados, né? Você vai numa ordenação diaconal, eu gosto lá na oração consecratória de ordenação, autoridade discreta. Vocês já viram? Já participaram de uma ordenação diaconal? Que esse candidato, esse mocinho aí que está assim, a autoridade discreta. Você não pode, gente, pelo amor de Deus, na Eucaristia, nem o padre que preside a Eucaristia é o centro. Tá? É por isso que eu falo, o candidato ao sacerdócio que tem problema de autoestima vai fazer uma lambança. Você não é o centro, queridinho. Eu sei que você quer ser estrela do mundo. Não, é Cristo. Tá bom? Por isso que precisa de muita maturidade para entender isso, o nosso lugar, né? O nosso lugar dentro da comunidade. E Cristo nos abraça todos, né? Nos abraça a todos. E na dimensão litúrgica, a dimensão da oração e a dimensão da fé, que é essencial, porque senão essa comunidade vira uma ONG, né? Por quê? Agora a igreja só está preocupada o quê? O perigo, né, gente? De perder a mística, de perder a oração, de perder a espiritualidade, porque esse é o nosso distintivo. Nós não vamos ajudar os pobres porque está lá na carta do partido. Está na nossa fé, é do coração da nossa fé olhar para aquele mais pobre e ver o Cristo. Tive fome, me deste de comer. Eu tive preso, você foi me visitar. Eu estava com sede, você me deu água. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, porque tem muita gente que se perdeu, caiu tanto
no social, que esqueceu a dimensão da fé e a dimensão espiritual. Esse é o nosso distintivo. Essa é a nossa diferença. Tá certo? Como eu previa, já me avisaram aqui que o programa chegou ao final. Daniel, como eu previa, essa sua primeira pergunta ia dar pano para manga, eu já tinha avisado, tá? Daniel, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um abraço enorme e eu sei que tem uma segunda pergunta. No próximo programa a gente vai voltar com ela. Gente, chegamos ao final desse programa e como de costume, como já é tradição, nesse momento a gente invoca a intercessão de Maria Imaculada, porque esse título é muito caro a São Maximiliano, que fala exatamente de Maria que se tornou um vaso totalmente escancarado para a água da graça de Deus. Se encheu totalmente, não existe nada fora da graça de Deus em Maria. Então, por intercessão dela, que a bênção de Deus venha generosa, pródiga para todos nós. Por intercessão da Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixo um abraço fraterno, paternal a todos vocês. Fiquem com Deus. Fiquem na programação da TV Imaculada, que traz esperança, que traz evangelização. Até o próximo sábado, que o bom Deus assim nos permita. Meu coração é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o